Yorishi Tsujikuni em Jujutsu Kaisen Parte 8. Shibuya, a noite em que o sol quase se apagou, o véspera, um mundo à beira do abismo 31 de outubro de 2018. Tóquio respirava Halloween. Ruas lotadas de fantasias, abóboras iluminadas, risadas infantis ecoando entre arranha-céus. Crianças pediam doces. Adultos bebiam em bares temáticos. O metrô fervilhava como um formigueiro humano. Ninguém sabia. Ninguém podia saber. Às 19h43, algo mudou. Em Shibuya, o coração pulsante da capital, uma cortina negra desceu do céu como um véu de luto. Barreira. Não uma barreira de contenção comum. Uma armadilha. Desenhada especificamente para um único alvo. Satoru Gojo. O mais forte. O intocável. O homem que sozinho equilibrava a balança entre feiticeiros e maldições. Se Gojo cair, o mundo cai. Yorishi ouviu o alerta de Yaga às 19h47 enquanto atravessava as ruas de Tóquio a pé. Não corria. Caminhava. Porque correr era para quem tinha pressa. Ele tinha certeza. A cortina já está no lugar. Gojo entrou há 10 minutos. Não temos comunicação com ele. Enviaram mais alguém? Nanami está a caminho. Maki, Panda, e Numaki também. Yuji desapareceu. Yorishi fechou os olhos por um segundo. Ele não desapareceu. Sukuna o levou para Shibuya. Silêncio do outro lado da linha. Tsujikuni. Se Sukuna despertar completamente, eu sei. Por isso estou indo. Ele desligou. A Nichirin carmesim brilhava na bainha, não com luz, mas com calor. Como se a lâmina também soubesse o que estava por vir. As ruas começavam a ficar vazias. Civis sendo evacuados. Feiticeiros correndo na direção oposta. Yorishi caminhava contra a corrente. Satoru, não faça nada estúpido. Gojo vs. As maldições, o último minuto de um deus dentro da cortina, Shibuya era um pesadelo de carne e concreto. Gojo estava cercado. Jogo, a maldição de fogo, olhos flamejantes, ódio puro. Anami, a maldição da floresta, silenciosa, mortal. Shouzo, o híbrido que acreditava ser humano. E outros. Dezenas. Centenas. Todos para matá-lo. Ou pelo menos para distraí-lo tempo suficiente. Gojo ria. Vocês acham mesmo que quantidade vence qualidade? Ele ergueu a mão. Azul. Um ponto de compressão gravitacional apareceu no centro da multidão. Maldições foram sugadas, esmagadas, apagadas. O que restou foram fragmentos de energia que se dissiparam no ar. Jogo avançou, chamas envolvendo seu corpo. Sua arrogância vai te matar, Gojo. Arrogância. Isso se chama confiança. Diferença sutil. Gojo se moveu, rápido demais para os olhos seguirem. Sua mão tocou o peito de Jogo. Vermelho. A maldição foi arremessada através de 3 prédios. Mas algo estava errado. Os civis. Havia civis presos dentro da cortina. Gojo não podia usar seu poder total sem matar inocentes. Sua fraqueza. A voz de Geto, ou que usava o corpo de Geto, ecoou das sombras. Sempre foi sua fraqueza. Gojo congelou. Ele conhecia aquela voz. Suguru. Kenjaku saiu das sombras. O rosto de Geto. O sorriso de Geto. Mas os olhos pertenciam a algo muito mais antigo. Suguru Geto morreu na sua frente, Satoru. Lembra? Gojo sentiu algo que não sentia há anos. Dúvida. Você não é ele. Não. Mas usa o seu corpo muito bem. Kenjaku ergueu a mão. Um selo, o receptáculo de prisioneiro, começou a brilhar. Gojo tentou se mover. Mas já era tarde demais. O selo envolveu como um sudário. Paredes de energia se fecharam sobre ele, comprimindo seu corpo, sua técnica, sua alma. Gojo. Gritou Nanami, chegando tarde demais. O selo se fechou. E Satoru Gojo, o mais forte, o intocável, desapareceu. Yuji e Sukuna, a batalha interna do lado de fora da estação de Shibuya, Yuji Itadori caiu de joelhos. Algo estava errado.
Sua energia amaldiçoada flutuava como um barco em tempestade. Sukuna estava se mexendo dentro dele, não como um prisioneiro inquieto, mas como um predador acordando de um longo sono. Gojo, Yuji murmurou. Gojo foi selado. O riso de Sukuna ecoou em sua mente. Finalmente. A única coisa que me impedia está fora do tabuleiro. Não. Yuji gritou. Você não vai, eu não vou. Olhe ao redor, receptáculo. Olhe o que fizeram com sua preciosa Shibuya. Yuji ergueu os olhos. O caos. Corpos. Civis caídos. Não mortos, pelo menos não todos. Mas marcados. Transformados. Alguns se contorciam no chão com expressões de horror congelado. Maito estava por perto. Yuji sentia. Sukuna, por favor, por favor? Você está pedindo por favor para o rei das maldições. O riso cresceu. Yuji sentiu o controle escapar de seus dedos como areia. Não, sim. As tatuagens negras cobriram seu rosto. Os olhos extras se abriram. A boca no abdômen sorriu. E Ryomen Sukuna assumiu o controle. Sukuna em Shibuya, o deus da destruição Sukuna, abriu os olhos de Yuji e sorriu. O mundo ao redor parecia menor. As pessoas, formigas. Os prédios, blocos de montar. Tudo à sua mercê. Finalmente. Ar. Ele espichou os braços como quem acorda de uma soneca. Sukuna. A voz de Yuji ecoou, fraca, lá no fundo. Cale a boca, receptáculo. O adulto vai brincar agora. Sukuna andou pelas ruas de Shibuya como um rei em seu domínio. Maldições fugiam. Feiticeiros recuavam. Até os civis que ainda estavam vivos sentiam o peso daquela presença, e rezavam para serem ignorados. Sukuna não ignorou ninguém. Ele ergueu a mão. Corte. Um arranha-céu foi partido ao meio. Não um prédio pequeno. Um arranha-céu de 30 andares. A metade superior deslizou lentamente, como um queijo sendo cortado, e despencou sobre a multidão. Gritos. Poeira. Sangue. Sukuna ria. Que som lindo! O som dos humanos lembrando que são apenas comida. Maito apareceu ao lado, seus olhos brilhando com admiração. Sukuna-sama. É uma honra. Você. O que fez com os humanos aqui? Transformei alguns. Matei outros. Brinquei com a maioria. Sukuna olhou para ele. Você é estranho. Não gosto. Maito empalideceu. Mas, não gosto de brinquedos que se acham gente. Saia da minha frente. Maito saiu. Sukuna continuou andando. Até que algo fez parar. Não uma presença. Não uma ameaça. Um calor. Vindo do leste. Vindo rápido. Vindo direto para ele. Interessante. Sukuna nunca tinha sentido algo assim. Nem na era dourada das maldições. Nem quando ele era humano. Nem quando se tornou o rei. Era como se o sol estivesse correndo em sua direção. Tsujikuni Orishi. Sukuna murmurou, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Finalmente. Yorishi vs. Sukuna. O sol encontra a escuridão. O prédio à frente de Sukuna explodiu em chamas carmesim. Não fogo comum. Fogo que ardia a própria energia amaldiçoada. Fogo que não apagava. Através da parede de chamas, uma figura caminhou. Cabelos carmesim. Olhos carmesim. Espada carmesim. A Nichirin carmesim brilhava como se tivesse acabado de ser forjada, ou como se estivesse viva. Sukuna. Yorishi disse. A voz calma. Controlada. Como a de um homem que já viu o fim do mundo e ainda achou que podia fazer melhor. Tsujikuni. Sukuna respondeu, o sorriso voltando, mas agora era um sorriso diferente. Não sarcástico. Genuinamente interessado. Você não é como os outros. Sei. Não é humano. Yorishi ergueu a espada. Já ouvi isso antes. O vento parou. As maldições ao redor congelaram. Os feiticeiros que ainda estavam vivos se afastaram, instintivamente. O que estava prestes a acontecer não era uma batalha. Era uma colisão de eras. O primeiro golpe, respeito Sukuna atacou primeiro. Corte.
O golpe invisível viajou mais rápido que o som, uma linha de energia tão fina e tão afiada que podia dividir átomos. Yorishi se moveu. Não desviou. Atravessou. Ele correu sob o corte como se fosse uma ponte, a Nichiren Carmesim já em posição de ataque. Respiração do Sol. 13ª forma, Dança do Sol Nascente. A sequência de golpes foi tão rápida que nem os olhos extras de Sukuna puderam acompanhar totalmente. 4 cortes. 6. 12. Cada um mirando um ponto vital diferente: pescoço, coração, fígado, cérebro, medula. Sukuna recuou. Pela primeira vez em 1000 anos, Ryomen Sukuna recuou de um oponente. Você não é Muzan. Yorishi disse, já reposicionando a espada. Mas é parecido. Arrogante. Antigo. Acha que o tempo está ao seu lado. O tempo está ao meu lado, Tsujikuni. Eu sou o tempo. Sukuna riu e ativou dominação malevolente. O santuário sombrio apareceu, uma estrutura de ossos e carne, bocas e olhos, tudo girando em câmera lenta. Dentro da dominação, qualquer ser vivo era cortado automaticamente. Sem defesa. Sem escapatória. Yorishi sentiu os golpes invisíveis atingirem seu corpo. Cortes na pele. Cortes nos músculos. Cortes quase nos ossos. Ele não parou. Mundo transparente. Seus olhos carmesim brilharam, e de repente, ele via a dominação. Via os fios de energia que a compunham. Via o ponto central, o coração da técnica. Bonito. Yorishi admitiu. Mas não perfeito. Ele avançou dentro da dominação. Cada passo era um corte. Cada movimento, o rio de sangue. Mas Yorishi não desacelerava. Não porque ignorava a dor, porque a dor era irrelevante. Ele havia lutado por dias seguidos contra demônios que se regeneravam. Havia caçado até seu corpo não aguentar mais. Havia morrido de pé, sem cair. Uma dominação não era nada comparada a uma vida inteira de impossibilidades. Respiração do Sol. 12ª forma, a Dança do Sol Nascente. O golpe final atravessou o coração da dominação. O santuário sombrio estremeceu. E se partiu. O despertar. Mahoraga cai no campo enquanto Yorishi e Sukuna se enfrentavam. Algo se movia nas profundezas da estação de Shibuya. Megumi Fushiguro, exausto, desesperado, vendo seus amigos morrerem um a um, tomou uma decisão estúpida. Ele invocou Mahoraga. A Divina General. A maldição que nenhum feiticeiro da era moderna jamais conseguira domar. A espada que cortava qualquer técnica, qualquer ser, qualquer destino. Comando de evocação total. As sombras se abriram. E do abismo, algo enorme emergiu. Mahoraga era branco, branco como osso, branco como morte. Seu corpo humanoide mas não humano. Seus braços finos e longos demais. Nos ombros, um círculo de lâminas que girava lentamente, como a roda do tempo. Seus olhos, vazios, encontraram Sukuna primeiro. O inimigo mais forte no campo. Mahoraga avançou contra Sukuna. O quê? Sukuna nem teve tempo de entender. A espada de Mahoraga cortou o ar, e cortou o braço de Sukuna. O braço de Yuji. Sangue. Tatuagens negras tentando regenerar. Sukuna sentiu a dor, e riu. Uma luta de 3. O caos, 3 forças, um destino. A batalha se tornou algo que nenhum feiticeiro jamais vira. Sukuna vs. Mahoraga vs. Yorishi. Não era uma luta de alianças, cada um atacava os outros dois. Sukuna queria matar Mahoraga para provar sua superioridade, e matar Yorishi porque ele era a única ameaça real. Mahoraga queria destruir a energia amaldiçoada mais forte ao redor, que mudava de alvo a cada segundo. Yorishi queria vencer os dois para salvar Shibuya. O campo de batalha era um círculo de destruição. Prédios caíam. Ruas rachavam. O chão tremia como se o próprio planeta estivesse com medo. Mahoraga! Sukuna gritou, desviando de um golpe da criatura branca. Você veio para o lugar errado. Ele ergueu a mão para atacar, mas Yorishi apareceu entre eles, a Nichiren Carmesim cortando o braço de Sukuna e o braço de Mahoraga em um único movimento. Ambos recuaram. Impressionante.
Sukuna admitiu, regenerando o membro. Você luta como se tivesse treinado por 1000 anos. Mais ou menos. Yorishi respondeu. Mahoraga girou suas lâminas. A roda nos ombros emitiu um som grave, o som de algo se adaptando. Yorishi sentiu. Mahoraga está aprendendo meus movimentos. Quanto mais luto, menos eficaz me torno contra ele. Sukuna percebeu a mesma coisa. Tsuji-kuni. Você sabe o que aquilo faz? Adaptação. Qualquer técnica usada contra Mahoraga só funciona uma vez. Exato. Sukuna sorriu. E nós dois estamos usando técnicas parecidas. Corte puro. Velocidade. Força. Ele vai nos anular, hein? A roda girou de novo. 3 minutos. A decisão. Yorishi escolhe. Yorishi avaliou o campo em um segundo. Sukuna estava enfraquecido, o dedo que Yuji engolira não era suficiente para seu poder total. Mahoraga estava se adaptando rapidamente. Os civis ainda estavam presos. A cortina ainda estava no lugar. Gojo ainda estava selado. E o tempo acabava. Não posso derrotar os dois sozinho. Não nesse corpo. Não com esse nível de energia amaldiçoada. Yorishi tomou uma decisão. Não a decisão mais sábia. A decisão necessária. Sukuna. O quê? Você quer vencer Mahoraga, não eu. E se eu dissesse que quero os dois? Eu diria que você está mentindo. Sukuna ficou em silêncio por um segundo. Depois riu, uma risada genuína, quase humana. Eu gosto de você, Tsuji-kuni. Ajuda. Yorishi disse. Agora. Use seu corte máximo. Eu seguro a adaptação de Mahoraga. Você vai morrer. Não vou. Sukuna ergueu as mãos, ambas, em um selo que nunca usara desde a era Eila. Corte máximo, expansão de domínio, santuário. A dominação se expandiu, mas não em círculo. Em linha. Toda a energia de Sukuna foi canalizada em um único golpe, direcionado contra Mahoraga. A roda nos ombros da criatura girou freneticamente, tentando se adaptar ao novo ataque. Yorishi não deixou. Ele correu em direção a Mahoraga, não para atacar, mas para distrair. Cada golpe que Yorishi desferia era uma técnica diferente. Uma forma diferente da respiração do sol. Cada vez, Mahoraga precisava se adaptar, e cada adaptação consumia tempo. Tempo que Sukuna usava para carregar seu golpe. Mahoraga. Sukuna gritou. Você morre agora. O corte máximo desceu. A lâmina invisível dividiu o céu, a terra, e Mahoraga. A criatura branca tentou girar sua roda uma última vez, mas já era tarde. As adaptações não funcionavam contra um golpe que não era uma técnica única, mas a soma de todas as técnicas de Sukuna. Mahoraga se partiu ao meio. Os dois alvos caíram no chão com o estrondo metálico. E a roda parou de girar. O rescaldo, Sukuna foge, Yorishi cai. Sukuna caiu de joelhos. O corte máximo drenara quase toda sua energia amaldiçoada. As tatuagens negras em seu rosto começavam a desaparecer, e Yuji estava retomando o controle. Maldição, Sukuna murmurou. Da próxima vez, Tsuji-kuni, não haverá próxima vez. Yorishi disse, avançando com a espada erguida. Sukuna sorriu. Juramos. Yuji acordou. O garoto de cabelos rosado abriu os olhos, confuso, dolorido, coberto de sangue que não era todo dele. Yorishi-sensei. Yorishi baixou a espada. Yuji. Você está bem? Onde? O que? Yorishi sentiu algo quente escorrer pelo seu abdômen. Olhou para baixo. Um corte. Profundo. Das costelas até o quadril. Mahoraga conseguira acertá-lo nos últimos segundos. Sensei. Yuji correu, segurando Yorishi antes que ele caísse. Não é nada. Yorishi disse, mas sua voz estava fraca. Já tive pior. Você está sangrando. Sangue é apenas água com pressa. Ele tentou sorrir. O mundo girou. Yorishi Tsuji-kuni, o caçador que nunca perdeu, desmaiou nos braços de seu aluno. O amanhecer em Shibuya. O sol nasceu sobre Shibuya como se nada tivesse acontecido. Laranja. Carmesim.
A cidade estava em ruínas. 3 quarteirões completamente destruídos. Centenas de mortos. Milhares de feridos. A cortina havia caído com a derrota de Mauraga, mas o estrago já estava feito. Gojo estava selado, ninguém sabia onde. Jeto, ou o que usava seu corpo, havia desaparecido. Maito também. Os feiticeiros sobreviventes se reuniam em um abrigo improvisado. Nanami estava vivo, mas com um olho perdido. Maki queimada, mas inteira. Panda amassado, mas consciente. Inumaki sem voz. Yuji estava sentado em uma maca improvisada, olhando para as próprias mãos. Mãos que haviam pertencido a Sukuna. Mãos que não conseguiram proteger ninguém. Ao lado, Yorishi dormia. Nobara se aproximou, o rosto sujo de fuligem e sangue. Ele vai ficar bem. Ele disse que já teve pior. Yuji respondeu. Eu acredito. Ele também disse que sangue é água com pressa. Nobara fez uma pausa. Isso foi bizarro. Yuji quase riu. Quase. Megumi entrou no abrigo, carregando uma manta térmica. Acharam mais 15 corpos. Civis. Ele disse, a voz vazia. Silêncio. Tsumiki. Yuji perguntou. Está viva. Está com os paramédicos. Megumi sentou no chão, a cabeça entre os joelhos. Mas por quanto tempo? Ninguém respondeu. Porque ninguém sabia. O mundo Jujutsu havia mudado naquela noite. Gojo estava fora de cena. O equilíbrio de poder estava quebrado. As maldições estavam mais fortes do que nunca. E no centro de tudo, um garoto de cabelos rosados e um homem de olhos carmesim dormiam lado a lado, exaustos, machucados, mas vivos. O despertar. Yorishi abre os olhos. Quando Yorishi acordou, o sol já estava alto. Ele sentiu o corte no abdômen, profundo, mas já cicatrizando. A marca do caçador havia ajudado. Yuji estava ao seu lado, roncando em uma cadeira desconfortável. Yorishi o observou por um momento. Ele ainda é novo. Ainda acredita que pode salvar todo mundo. Yorishi sabia que não podia. Mas também sabia que era essa crença, ingênua, impossível, teimosa, que mantinha um mundo girando. Ele se levantou, mancando até a janela. Shibuya lá embaixo. Destruída. Mas viva. O sol brilhava sobre os destroços. Yorishi Tsujikune, o caçador que nunca perdeu, fez uma promessa silenciosa. Não desta vez. Não neste mundo. Eu não vou deixar a escuridão vencer. Ele colocou a mão na Nichirin carmesim. A lâmina respondeu com um brilho quente. Ainda não acabou. Fim da parte 8. Shibuya caiu, mas não se rendeu. Gojo foi selado, mas não esquecido. Sukuna despertou, mas foi contido. Mauraga foi invocado, mas foi destruído. Yorishi Tsujikune, o sol renascido em um mundo de sombras, provou que mesmo um deus pode sangrar. Mas deuses também podem se levantar.